Naquela época, eu era somente uma jovem encantada pelas entidades e pela religião. O que eu mais queria era ter a honra de conhecer os meus protetores. A prima do meu esposo nos convidou para ir em um terreiro que a gente já tinha ido algumas vezes e que a gente gostou bastante. Então, antes de me arrumar para ir pro terreiro com uma roupa emprestada do sacerdote, porque ele gostava de emprestar roupas pro pessoal que se interessava em ficar na corrente tocando algum instrumento, eu ia tocar a sineta, experimentar como é que era a energia da corrente, mas nunca na vida eu imaginei que eu pudesse incorporar já nesta noite. E, obviamente, que como uma reles iniciante, na verdade não é iniciante, porque eu não tinha, de fato, me iniciado, né? Mas como alguém que amava demais a religião, que sabia que não tinha outro caminho que não fosse aquele, eu fiz uma oração para as minhas entidades. Isso mesmo, gente, foi isso que eu fiz. Antes de me arrumar, o que eu fiz? Eu orei com toda a minha força. Pensa numa oração forte, feita do fundo do coração, com emoção. Gente, eu chorei. Mas assim, eu pedi com todo o meu coração para que a minha entidade de frente, que eu ainda não sabia qual era, né? Para que a minha entidade de frente se mostrasse de alguma forma, se manifestasse de uma forma que eu não pudesse duvidar de que eu estava realmente incorporado. Eu queria uma prova, porque na época eu não entendia exatamente como era a incorporação, se a gente apagava, se a gente ia para um outro mundo, se a gente esquecia de tudo. Eu não fazia ideia de como é que funcionava, então eu pedi uma prova real para ela, ou para ele, né, de que não restasse dúvidas de que eu estava incorporada. E além disso, eu também fiz o mais importante. Eu conversei muito sério, mesmo sem saber quem era a minha entidade. Eu disse as seguintes frases: eu não me importo quem tu é. Eu não me importo se tu é homem, se tu é mulher, se tu é velho, se tu é novo, se tu é velha, se tu é nova, se tu é feio, se tu é bonito, se tu é feia, se tu é bonito. Eu não me importo com nada disso. Eu só me importo com o que eu sinto por ti. Eu te amo por tu ser o meu guia espiritual ou a minha guia espiritual. Eu te amo, tu é um ancestral muito importante para mim, com certeza, que me cuida. E se eu for merecedora, e se eu estiver preparada, que tu possa se manifestar na noite de hoje de alguma forma, de um jeito que eu não possa duvidar daquele sinal. E na verdade eu não estava nem pensando em incorporação, né, gente, porque eu achei que ia ser algo muito difícil. Para mim foi fácil, para algumas pessoas é um pouco mais difícil, né? Cada um tem o seu tempo, cada um vai se abrindo aos poucos, mas como eu sempre fui muito apaixonada pela religião mesmo, e sempre quis seguir esse caminho desde criança, esse canal se abriu de uma forma mais fácil para mim, né, mais rápida. Mas não é porque você demora um pouco mais que você não tem mediunidade, muito pelo contrário, todos podem desenvolver a mediunidade. Mas voltando ao assunto, eu falei exatamente essas palavras para minha entidade, que eu ainda não sabia quem era, e depois que eu rezei com toda a minha fé para minha entidade, pedi do fundo do coração uma prova real da existência dela, que eu não pudesse duvidar, eu me arrumei com a roupinha emprestada e fui pro terreiro, bem feliz por poder fazer parte da corrente, nem que fosse como assistente, porque o assistente tem um papel muito importante, né, gente? E quando nós iniciamos é muito importante também. Ali na assistência nós aprendemos muitas coisas que são fundamentais para o dia a dia de um terreiro, né? E que nós vamos continuar fazendo mesmo como médiums experientes, né? Então, não fique triste se você ficar somente na assistência, porque a assistência é algo muito importante dentro do terreiro. E eu estava muito feliz com isso, gente, estava feliz da vida. E aí, eu muito feliz, um dos dias mais importantes da minha vida, um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu estava finalmente podendo fazer parte de uma corrente, seria o primeiro dia em que eu faria parte daquela corrente. E sem imaginar que eu estava prestes a presenciar o fato sobrenatural mais intenso da minha vida. Axé, irmãos, eu sou a sacerdotisa Yasmine Moura. Se você está gostando desse conteúdo, antes de terminar de ouvir a minha história e saber o que aconteceu, já deixa aquele like para o YouTube entender que esse conteúdo é importante para você e para nossa comunidade e se inscreve no canal para não perder o conteúdo. Ocorre que eu havia me preparado para somente tocar a sineta na corrente e nada mais além disso. Mas naquele instante algo aconteceu. Exu Tiriri, incorporado no sacerdote do terreiro, estava do outro lado da corrente dançando lindamente, daquele jeitinho que vocês sabem que Exu Tiriri costuma dançar, né? Dançava pelo salão, dançava lindamente, longe de mim, estava lá do outro lado. Foi então que me veio o seguinte pensamento na cabeça: como eu queria ser digna de poder conhecer a minha entidade nesta noite. Neste exato instante, o Exu Tiriri, que estava lá do outro lado do salão, nesse exato instante, gente, ele se virou para mim, olhou diretamente nos meus olhos, veio dançando na minha direção, estendeu a mão dele
eu dei a mão para ele me puxou com cavalheirismo, delicadeza, colocou o chapéu dele no meu rosto. E depois disso, gente, a minha amada Maria Padilha das Almas nasceu. E na verdade é muito difícil explicar em palavras a sensação que eu senti na minha primeira incorporação, mas eu vou tentar. Não sei se eu vou conseguir exatamente, mas eu vou tentar fazer você que ainda não incorporou entender como é a primeira incorporação. Lembrando que não é assim para todo mundo. Cada médium tem o seu jeito, alguns vão sentir muita coisa mesmo, de forma incontrolável, e outros médiums não vão sentir nada nos primeiros dias, nas primeiras tentativas, né? Alguns demoram anos para conseguir sentir a energia, se conectar com os guias, mas eu vou relatar o que eu senti. O termo mais próximo que eu posso chegar para vocês conseguirem mais ou menos se aproximarem do que eu senti naquele momento é como se eu estivesse em um elevador e este elevador despencasse de forma muito rápida, muito brusca, quilômetros, quilômetros e quilômetros abaixo, assim, ó. Gente, e aquela sensação não passava, não parava. E quanto mais eu sentia isso, mais tonta e mais enjoada eu ficava. E me jogava, a entidade, no caso, Maria Padilha, ela me jogava para um lado, me jogava para o outro, e eu fazia assim com os braços. Gente, e assim, eu tô fazendo delicadamente, tá? Mas era de uma forma brusca, brusca. Se não tivessem lá os irmãos para me segurarem e o Pai de Santo para me segurar, eu com certeza teria me machucado, teria batido com a cabeça. Por isso que é importante, sempre que você for se iniciar, né, tentar incorporar, não tentar fazer isso em casa, sozinho. É preciso ter gente junto com você, gente experiente, tá? Irmãos experientes, sacerdotes ou sacerdotisas experientes, para te ajudarem nesse processo, porque é um processo muito delicado, tá? Vocês podem tanto sentir de forma muito branda, muito sutil, como de uma forma intensa, como foi a minha. Porque eu pedi e realmente a minha entidade se manifestou de uma forma muito forte, muito forte. Então, me jogava para lá, me jogava para cá, de uma forma muito brusca. Eu ia de um lado pro outro do salão. Foi muito intenso mesmo, gente, como se eu tivesse assim, ó, uma tontura inexplicável, como se eu estivesse despencando literalmente dentro de um elevador. E aí tinham vários médiums ali, né, toda a corrente tentando me segurar, e tava tão forte, gente, que tava muito difícil de me segurar. As pessoas faziam força para me segurar. Eu ouvia tudo, eu via tudo, porém eu não tinha o controle do meu corpo, do que eu estava fazendo, né? Então, pensa, você tá ouvindo tudo, mas só que meio zonzo, né? Meio tonto, ouvindo tudo meio tonto e vendo tudo, vendo tudo, mas com aquela tontura, com aquele enjoo muito forte, muito forte. E os médiums estavam com dificuldade de me segurar, eles faziam força para me segurar. Então eu presenciei tudo o que aconteceu de forma consciente, mas assim, meio zonza, né, gente? Eu estava literalmente sendo arremessada de um lado para o outro. Se não tivesse alguém para me segurar, não sei o que teria sido. Então não tentem sozinhos, tá? Tem que ir no terreiro, tem que desenvolver, tem que buscar pessoas experientes para te orientarem. E por que tudo isso aconteceu? Porque eu não estava ainda acostumada com a energia da minha entidade, da minha Maria Padilha. Então, quando uma entidade vai acoplar em nós, como nós costumamos dizer, elas acoplam em vários chakras, principalmente no chakra humeral, que fica nessa região aqui, mais ou menos, tá? Então, o chakra desta entidade acopla no nosso chakra humeral, tá? Os chakras, na verdade, mas o humeral é um dos principais. E é onde dá todo aquele tremelique, toda aquela coisa que vocês veem os médiums fazendo. E quanto mais experiente você se torna dentro da religião, quanto mais anos de experiência você tem, mais branda vai se tornando a incorporação, tá? Então, médiums antigos, experientes, muitas vezes você olha e você pensa assim, nossa, eu acho que essa pessoa não está nem incorporada, porque a entidade chega de uma forma muito sutil, muito delicada, mas é porque aquele médium está totalmente conectado com aquela entidade dele. Aquele médium está com a energia muito semelhante à da sua entidade. E essa conexão é feita, e aí o trabalho é maravilhoso. Em alguns momentos pode acontecer de sacerdotes experientes, antigos, também passarem por um processo de incorporação assim mais intenso, mas geralmente é porque ele está em algum tipo, tá vivendo ali algum tipo de desequilíbrio na vida dele, ou dentro do próprio terreiro o ambiente pode estar carregado, e aí acontece essa incorporação mais intensa. Mas o comum, o normal que se espera, é que quanto mais experiente o médium se torne, mais sutil seja a incorporação. Até o ponto de a pessoa, né, que está ali assistindo, pensar, mas é a pessoa ou é a entidade? É o médium ou é a entidade que está ali em terra, né? Porque cada vez mais o médium vai evoluindo e vai se tornando parecido com aquela entidade. Ao contrário do que muitos pensam que a entidade tem que ser doutrinada, quem tem que ser doutrinado é o médium. O médium, é óbvio que a entidade também evolui com o médium, mas o médium é que precisa ser doutrinado e atingir o nível da sua entidade, que está num plano com certeza mais evoluído. Por quê? No momento que se ganha um grau de Exu ou de Pombagira, gente, isso é muita coisa.
Isso é muita coisa, não é para qualquer um. Então, quando você consegue equilibrar a energia e ficar próxima da energia da sua entidade, a incorporação tende a ser muito mais tranquila, muito mais leve, muito mais sutil e quase que imperceptível em muitos casos. Prestem atenção nos sacerdotes e nas sacerdotisas bem mais velhos, muito experientes, como as entidades chegam de forma muito simples neles, de forma muito rápida e assim, ó, muito delicada. Às vezes vocês nem percebem. E eu vou dizer para vocês que nessa primeira incorporação, as palavras tontura e enjoo, na verdade, são palavras bem brandas para tentar explicar o que eu estava sentindo, porque, gente, era muito mais do que isso. Assim, ó, não tem palavras para descrever o sentimento que é. Enjoa, tontura, assim, ó, mas num nível hard. E aí, quando finalmente a Padilha parou de me jogar para um lado para o outro e deu uma firmada, né? Uma firmada que eu digo fazendo, né? Ainda uns movimentos assim meio estranhos, né? Mas eu consegui ficar parada, né? Ela parou um pouco. E aí vieram 2 pombagiras incorporadas em outras médiums, me levaram até a porta, incorporada com a Padilha, e diziam: dá o teu grito, mulher! Dá o teu grito, mulher! Largue! E ficavam gritando assim. Gente, e assim, a primeira prova que a Padilha me deu foi essa coisa louca que ela fez eu sentir, né? Esse enjoo descomunal, essa tontura descomunal. Isso foi assim, ó, sem palavras. Essa foi a prova número 1 que ela me deu, de que aquela coisa era real, aquela incorporação era real. Prova 2. Quando ela estava na porta, que essas 2 pombagiras diziam: dá o teu grito, mulher! Gente, assim, ó, eu não sabia o que fazer, como eu disse, eu tava ouvindo, eu tava vendo, mas assim, eu não falei absolutamente nada. Aquele grito, na verdade, aquela gargalhada, ela deu uma gargalhada. Aquilo veio de dentro, assim, ela veio subindo aquilo e ela deu aquela gargalhada. Quem me conhece sabe que eu sou uma mulher extremamente discreta. Quando eu dou risada, a minha risada, ela é uma risada bem contida, né? Porque a criação que eu tive foi mais presa. Então, assim, eu aprendi a ter um pouco de sensibilidade na questão dos sons, né? De não incomodar o outro com a minha voz, que não seja uma voz alta. Enfim, todo esse tipo de coisa que uma criação mais rígida te faz ter. Então, quem me conhece sabe que a minha risada é uma risada muito sutil, né? Por mais que eu esteja muito feliz. E, tá vendo? A minha risada é assim, mais ou menos. E aí, do nada, sai aquela gargalhada de uma mulher, assim, que é uma mulher da noite, né? Uma gargalhada indescritível, e aquilo saiu de uma forma que eu não sei explicar. Não tem palavras para explicar. O que acontece é simplesmente a conexão. É a entidade gritando em ti. Por que as pombagiras e os exus dão gargalhadas? Tem um vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Visita lá a biblioteca de vídeos, gente. Tem muito vídeo bacana aqui no canal, falando sobre coisas muito interessantes que muitos canais não falam, tá? Aqui é um canal um pouco diferenciado, aqui é ensinamento mesmo, para você aprender a religião de uma forma fácil, prática, porém profunda, tá? E hoje, dividindo meu conhecimento, continuando meu relato, essa foi a segunda prova que a Padilha me deu, de que ela realmente estava acoplada em mim, né? Eu estava realmente vivendo uma incorporação, porque primeiro foi aquela tontura, aquele enjoo descomunal, e depois foi isso da gargalhada, e não como se não bastasse, gente, ainda teve mais coisa. Terceira prova que ela me deu. Quem me conhece sabe que eu odeio cigarro. Não gosto. Eu tenho pavor do cheiro, eu tenho pavor da fumaça. Nunca botei um cigarro na boca. Fujo do cheiro para não ficar com a roupa fedida a cigarro, né? Obviamente que hoje, quando eu realizo trabalhos, eu, né, faço uso do cigarro. Aprendi a trabalhar com ele mesmo sem estar incorporada. Isso faz parte do nosso trabalho como sacerdote, como sacerdotisa. Porém, naquela época, gente, para mim, chegar perto de um cigarro era sinônimo de, nossa, o que é isso? Era uma coisa muito errada, muito feia. E eu não gostava realmente, né? Do nada, chega um Cambone e dá um cigarro para ela fumar. É muito louca a sensação quando você, pela primeira vez, está incorporando essa entidade, fuma sem você nunca ter fumado na vida. Gente, ela pegou aquele cigarro com um charme, botou no meio dos dedos aquele cigarro. E eu vi aquilo vindo em direção à minha boca, eu não tinha o que fazer. Eu não tinha o que fazer. Eu não conseguia controlar aquilo. Meu braço simplesmente veio. O braço veio e eu não conseguia controlar. E ela, na maior delicadeza, fumando, né? Na maior delicadeza, no maior charme, fumando. Gente. Eu tava com muito medo de me engasgar. Pensa na criatura consciente sem conseguir controlar o corpo. É mais ou menos isso que você vai sentir, pelo menos em algum momento da sua vida, tá? E aí eu tava apavorada, com medo de me engasgar, mas felizmente deu tudo certo. A Padilha fumou o cigarro dela, fumou todinho o cigarro.
né? E aí foi a terceira prova que ela me deu, porque eu nunca botei um cigarro na boca, eu tenho pavor de cigarro. E ela fez isso, fumou o cigarro inteirinho. Inclusive de uma forma bonita, gente. De uma forma bonita. Por incrível que pareça. E aí, como se não bastasse, ela deu a quarta prova. A quarta prova a danadinha me deu. Quem é que mandou pedir a prova, Yasmine Moura? Você teve a prova. Sabe o que ela fez? Deram uma bebida pra ela. E quem me conhece sabe que eu não gosto de beber. Não bebo. Assim, ó, gente, pra não dizer que eu não bebo, uma coisinha assim, ó. Lá no ano novo, só pra tomar um golinho pra não dizer que eu não brindei, né? Assim, ó, no máximo 2 vezes no ano, uma coisinha assim, porque eu sou muito fraca pra bebida. Assim, se eu tomar uma coisinha a mais, eu sou do tipo que cai na cama e dorme, nem me viu mais. Eu acordo só lá, depois de não sei quantas horas. Eu sou muito fraca pra bebida. Eu sinto assim, ó, no momento, exato momento que eu ingiro qualquer tipo de bebida alcoólica, eu sinto todos os meus chakras sendo ativados. Todos, todos, sem exceção. É algo bom? É, mas também, não sei. Sabe aquela coisa que é boa, mas não é? Tipo isso. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas brincadeiras à parte, Dona Padilha fez isso. Deram uma taça de champanhe pra ela e ela bebeu. Então, assim, foi a quarta prova que ela me deu, porque eu não tenho hábito de beber, não gosto de bebida alcoólica, meu paladar é extremamente infantil. O que eu gosto, gente? Chocolate, salgadinho, coisa assim, sabe? Comida de verdade, arroz, feijão, carne, enfim. Meu paladar é bem infantil, tá? E aí, essa foi a quarta prova que ela me deu. E aí, dividindo um pouquinho dessa experiência, né? Primeira incorporação da minha Pombagira Maria Padilha das Almas, foi um dia muito especial para mim. Eu fiquei muito lisonjeada, muito feliz, porque de verdade, quando você quer incorporar, que você está tentando, naquela fase de tentar, naquela fase de ser presenteado, né, com uma manifestação da sua entidade, o que você menos pode ter é ego. Tem muita gente que pensa assim, ai, porque eu quero receber a minha cigana, ai, porque eu quero receber a minha pombagira é linda. Ah, e se a tua pombagira for feia? O que você vai fazer? Você não vai receber ela? Você não vai trabalhar com ela? Se for um Exu que você mulher tenha, ou uma pombagira que você homem tenha de frente, o que você vai fazer? Não vai trabalhar com eles? Né? Então, assim, você precisa realmente se abrir para a espiritualidade, porque não importa como é a sua entidade, ela é linda. Ela é linda, o seu Exu é lindo, a sua pombagira é linda, mesmo se for feio, mesmo se for estranho. É lindo, é linda, por quê? É a criatura que nunca vai sair do seu lado, vai estar sempre ali te protegendo de tudo quanto é demanda, te protegendo na rua, te protegendo dos perigos, te dando força para continuar, te desconstruindo todinho, porque não é fácil, viu? Quem acha que, eu vou ser espiritualizada, eu vou abrir os meus chakras, eu vou conseguir despertar. Gente, despertar dói. Vocês não têm noção do quanto dói. E quando eu falo que dói, não é no sentido físico, porque acaba sendo, tá? Mas sim no sentido daqui, que a gente sente, que a gente vê. Sabe aquela coisa que você vê e você gostaria de desver? Você não consegue mais desver, nunca mais. Sabe aquela coisa que você ouve e gostaria de desouvir? Então, eu tô falando, inventando umas palavras aí que nem existem na verdade, né? Mas é o ditado que se usa assim, uma gíria que se usa meio erradinha, mas vocês estão entendendo o que eu tô dizendo, né? Você gostaria de não ter ouvido aquilo, de não ter visto aquilo, mas daí já tá tudo aberto, você não tem mais como voltar atrás. É como um milho que se estoura. É uma pipoca, você nunca mais consegue voltar à forma original. Você tá expandido. E uma vez que você expande a sua consciência, meu filho, não tem mais como voltar atrás. E dói, viu? Ver coisas assim, ó, pessoas que você confiava, quebrando sua confiança na cara dura, tentando disfarçar você vendo mentira na cara da pessoa. É, assim, ó, só uma das principais coisas que acontece, tá? Então, você quer entrar pra Quimbanda, pense bem se é isso mesmo que você quer. Porque ao longo dos anos, você vai ver coisas que não quer ver, você vai ouvir coisas que não quer ouvir, que é bom, é maravilhoso. Você conhece de verdade as pessoas. Só de olhar para uma pessoa, você já sabe o que ela está sentindo, você já sabe o que ela está pensando sobre você, sobre os outros. Você começa meio que se isolar e observar. Observar muito mais do que falar. E você conhece cada um a fundo, mesmo assim, conhecer essa pessoa. Mesmo que seja a primeira vez que você está vendo essa pessoa, no momento que você bater o olho, você consegue fazer a leitura dela inteira. O que ela está sentindo, o que ela está pensando, o que ela está passando. Você sente energia. E quando eu digo fisicamente, né, que eu fiz assim fisicamente, você sente fisicamente. Tem palavras pejorativas de ódio, de, sei lá, de coisas ruins, que ferem, que machucam. Tem coisas que não se deseja nem pro pior inimigo. Então, assim, ó, quando você tá no meio de algo desse tipo, aquilo é como se desse um soco no seu rosto, um soco no seu estômago. É isso que a gente sente. Chega a ser físico.
tá? Então, uma dor no coração, uma dor na alma, mas que chega a ser física. Então, se você é um iniciante que está recém começando na religião, em primeiro lugar, gente, procurem uma casa que tenha a mesma energia que a sua, a energia mais próxima possível, tá? Não entre na primeira casa que você vê pela frente só porque você achou legal aquela gira. Vá em várias giras de esquerda, de direita, de preto velho, de caboclo, de criança, né, dos erês, para conhecer todos os estilos, todo o andamento. No momento que você vai uma vez só, né, é meio que uma coisa superficial. E no momento que você vai a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez, você já começa a ver as coisas, o funcionamento real, você começa a conhecer as pessoas ali de verdade. E você vai ver se realmente aquela energia, você botou o pé, sentiu aquele coração disparar, então essa é a sua casa. Essa é a casa onde você tem que participar, tá? Tem que dar aquela batida forte no coração, tem que fazer seu corpo tremer, né? E aí você vai saber que é a casa certa para você. Então, antes de mais nada, conheça muito bem a casa, conheça muito bem o histórico do sacerdote, da sacerdotisa, né? Se já não se envolveu em confusões, como é que são os irmãos ali, como é que é o respeito entre eles, o tratamento entre eles, isso é muito importante, porque se você chega numa casa onde existe palavrão, onde não existe respeito, pode ter certeza que nada de bom ali vai surgir, tá? No decorrer do tempo, você vai só se desiludir, talvez desista até da religião, achando que todos são assim, mas não é. Você só precisa encontrar a casa certa, com a sua energia. Se você for desse tipo de energia, essa é a casa certa para você. Agora, se você busca conhecimento, você tem que buscar uma casa aqui, né? Seja mais séria. Enfim, cada um com o seu tipo de energia. Cada casa atrai o filho que tá com sua, como é que se diz? Que tá vibrando naquela mesma energia. E se um dia você deixar de vibrar nessa energia, tá tudo bem, você procura uma outra casa, mas pode ser que você se incomode um pouquinho, né? Tem sacerdotes que vão dar uma ferradinha na sua vida, infelizmente, né? Tem outros, muitos outros éticos, né? Que entendem que tudo tem um ciclo, esse ciclo se encerra, você vai para outro, e assim vai indo ali da vida, né? Então, primeira coisa para você iniciante, procure o terreiro certo, tá? Encontrou o terreiro certo? Você precisa pensar o seguinte, desconstrói todo o seu ego. Não queira, se eu sou mulher, eu vou receber a minha cigana. Toda mulher quer ter uma cigana ou uma padilha, né? Outras entidades não existem. Se você fala que ela tem uma mulambo, que ela tem uma sete saias, que ela tem uma rosa caveira, uma malandra, ela já desanima, né? Claro que tem médiums que desde o início já amam suas entidades, né? Mas eu já vi muitas médiums torcendo para terem uma Maria Padilha, para terem uma cigana. Gente, não façam isso. Se vocês tiverem, ok, é a entidade de vocês, como é o meu caso, eu tenho uma Maria Padilha das Almas. Mas a entidade que acompanha vocês é a mais linda do mundo, ela é uma ancestral de vocês. Ela fez parte da família de vocês em algum momento de outras encarnações e ela tá ali para te proteger porque ela te ama. Ela te ama como se fosse a vida dela. E você tem que amar ela da mesma forma, ou ele, né? Daqui a pouco é um homem que tem uma pombagira diferente não quer trabalhar também, né? Que recebeu o Exu. Então, você tem que amar a sua entidade. Ou então, a minha pombagira é uma pombagira velha, feia. Que bom. O conhecimento que ela tem é algo lindo. Que talvez pombagiras mais novas não tenham. Muito provavelmente não tenham toda aquela bagagem daquela entidade mais velha, né? Que trabalha muito com ervas, enfim. Então, desconstrua-se. Desconstrua o seu ego e só receba o que o universo te envia. Porque assim, virá a entidade certa, de acordo com a sua missão espiritual, ela vai se mostrar para você com todo amor e carinho. Esteja aberto a receber, seja lá o que for. A entidade que for, velha, nova, bonita, feia, homem, mulher, enfim, esteja aberto. E a sua entidade vai te dar um retorno, pode ter certeza, tá? Em breve eu vou fazer aqui no canal também um vídeo ensinando a se conectar melhor, para ter uma melhor incorporação para quem ainda está tentando, para quem está começando a trabalhar, né? Algumas técnicas. Mas o vídeo de hoje, que já está bem longo, vamos ficando por aqui. Eu peço que você já deixe o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é importante para nossa comunidade espiritual, para nossa comunidade umbandista aqui em Bandeira. E se você não é inscrito, se inscreva para ficar por dentro de todo o conteúdo. Como eu disse, aqui é tudo feito com muito amor e carinho para você aprender Umbanda de forma fácil, prática, mas profunda. Eu trago muitas reflexões que muitas pessoas não têm coragem de trazer porque são tabus. E a minha função, meu papel dentro desse canal é quebrar tabus. Essa, inclusive, é uma missão de vida que eu tenho, tá? E não sou eu que estou dizendo. São os meus orixás, as minhas entidades de esquerda, eles dizem isso. Agradeço o seu carinho de ter chegado até aqui. Desejo a você e a toda a sua família muitas bênçãos. Axé!
e até o próximo vídeo.